sabatinas realizada pelo Jornal da Costa Norte. O nosso último entrevistado de hoje é Rafael Fonteles, do PT, candidato ao governo do Piauí nessas eleições de 2022. Seja bem-vindo à nossa emissora, candidato. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todo o povo da Grande Parnaíba. Um prazer voltar aqui na TV Costa Norte para falar com todos vocês. Candidato, eu lembro que o senhor terá 30 minutos a partir da sua primeira resposta. Eu peço que o senhor administre o seu tempo, até para que a gente possa discutir o maior número de assuntos possíveis. Eu gostaria de iniciar essa entrevista e indagando sobre a composição de chapa que o senhor fez juntamente com o Temístocles Sampaio do MDB. E eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores o que essa dupla tem em comum e o que o incomum dessa dupla pode trazer nos próximos 4 anos do estado do Piauí. Olha, primeiro dizer que eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo, mesmo tendo uma experiência de mais de 7 anos na vida pública. Essa é a minha primeira eleição aos 37 anos de idade. Então isso comprova que renovação política está na nossa candidatura. E o nosso companheiro de chapa é o experiente deputado Temístocles Filho, 9 vezes presidente da Assembleia, que, portanto, garante essa chapa uma boa relação com o Poder Legislativo, que é fundamental para que os projetos que a gente vai desenvolver sejam, de fato, aprovados e beneficiem toda a população. Então, é uma chapa que reúne a energia da juventude, a experiência da gestão administrativa, com a experiência do parlamento. Isso tudo em prol do benefício do povo do Piauí para melhorar de vida cada vez mais. Candidato, o senhor sai com essa candidatura apresentado pelo time do Lula, não é? Dentro dessa composição petista, com o apoio do candidato também ao Senado, Wellington Dias. O senhor acha que essa era antipetista, ela acabou? Olha, o PT é o partido mais querido do Brasil. Todas as pesquisas de intenção de voto demonstram isso. Aqui no Piauí, mais ainda. E o povo é muito grato ao que Lula e o Wellington fizeram em prol dos municípios do Piauí, em especial aqui a Grande Parnaíba. Então não tenham dúvida que esse é um grande ativo da nossa campanha, que valoriza, que potencializa as nossas chances de vitória. E nós, ao contrário do outro lado, que esconde o seu candidato a presidente, que é o Bolsonaro, que é o partido, não é, também apoiado pelo ministro Ciro Nogueira, o principal ministro do presidente Bolsonaro. A gente tem orgulho do nosso lado. Nós somos liderados nacionalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então não tenho dúvida que estar nesse time de Lula e de Wellington nos ajuda muito nessa caminhada rumo à vitória no dia 2 de outubro. A oposição sempre pega no seu calo quando lhe diz que o senhor precisa do Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Lula, e também de Wellington Dias para o êxito diante das pesquisas. Como que o senhor se comporta com essas críticas? Na verdade, eles têm inveja. Eles gostariam de estar no palanque do Lula e do Wellington. Porque, como eu disse, o povo do Piauí é grato ao trabalho que Lula e o Wellington fizeram. Pela educação, pela saúde, pela assistência aos mais pobres, pela geração de emprego e renda, pelo desenvolvimento das pequenas, médias e grandes cidades. Então, como eu digo, Lula e Wellington, nós temos orgulho de fazer parte do time dos dois. É claro que cada um tem o seu estilo de administrar. Eu tenho o meu estilo próprio, tenho minha história de vida, a minha experiência administrativa, a minha experiência no setor privado, inclusive, e espero agregar muito mais na gestão, sendo eleito, se Deus quiser, governador do Piauí. Com essa energia própria da juventude, combinada com a experiência administrativa, a vontade de trabalhar e, sobretudo, o compromisso de governar para todos e todas, sobretudo para quem mais precisa, que são os mais pobres. Para garantir comida na mesa, garantir moradia para quem não tem, água e energia para quem ainda não tem, mas, sobretudo, oportunidades de estudo e de trabalho para o povo do Piauí, em especial a juventude. Nós temos uma obsessão de gerar emprego e renda a partir do favorecimento aos pequenos negócios, com crédito, com assistência técnica, mas também a atração de grandes empreendimentos, como é o caso do que nós vamos fazer
aqui na ZPE de Parnaíba, que nós inauguramos e agora estamos na fase de atrair e de instalar grandes indústrias aqui para a Grande Parnaíba. Candidato, o senhor, se eleito, realmente não vai governar só a planície litorânea, mas todo o estado do Piauí, mas eu vou aqui segmentar e puxar um pouco da brasa para a nossa sardinha, né? E lhe indagar sobre que relação qualificada o senhor pretende fazer dentro do seu plano de governo para um ótimo desenvolvimento do turismo aqui nessa região e também para que esse turismo ele possa ser potencial para o desenvolvimento econômico. Olha, sem dúvida, o turismo é o grande potencial dessa região litorânea. E o turismo, no mundo inteiro, é o maior gerador de divisas, de riqueza e de empregos. Eu cito, por exemplo, a Espanha, que 20% do PIB espanhol vem do turismo. Então é óbvio que nós temos que potencializar isso aqui, principalmente na região litorânea do nosso estado. E como é que se faz isso? Com infraestrutura, com crédito para os negócios voltados para o turismo, pousadas, restaurantes, tudo que envolve a cadeia produtiva do setor do turismo. Assistência e capacitação técnica aos empreendedores e aos funcionários desses empreendimentos turísticos. Tudo isso vai possibilitar um desenvolvimento maior aqui dessa região litorânea, que envolve Parnaíba, Ilha Grande, Cajueiro da Praia e também Luiz Correia. Portanto, esse potencial será um objeto de muito trabalho e de muita prioridade no nosso programa de governo. Destaco também a questão da segurança pública. A Grande Parnaíba, a gente tem nas pesquisas de opinião, e a gente sente isso, demanda por mais segurança. E isso será a prioridade do nosso governo para também fortalecer o turismo. Claro que a segurança é importante para tudo, mas também é para o desenvolvimento econômico. Então vamos fortalecer cada vez mais o combate às facções criminosas, com delegacias especializadas de combate às facções, além de fortalecer o efetivo da polícia e também investir pesado em tecnologia. Além disso, gerar oportunidade para os jovens. Como eu falei, eu aposto muito na oportunidade de cultura, de esporte, de lazer, de ensino de tempo integral, de educação profissional. O nosso programa de estágio remunerado vai ser um divisor de água em matéria de gerar oportunidades do primeiro trabalho para os jovens. Isso tudo vai possibilitar gerar mais segurança, afastar os jovens das drogas e da violência e você ter um desenvolvimento maior econômico do litoral do Piauí, sobretudo na área do turismo. O senhor fez esse link aí, essa correlação justamente do assunto turismo com segurança pública, mas é um tema que deve ser sempre muito mais alargado, até porque ele é um dos motes de campanha do governo Bolsonaro desde a eleição anterior, né? Esse combate à criminalidade, mas que a gente não viu ser tão efetivo assim durante esses últimos 4 anos. Aqui no estado do Piauí também, em se tratando da nossa região litorânea, no ano nós vimos até mesmo mãe sendo assassinada na porta de casa durante a amamentação do filho, né, e um pico vertiginoso do número de homicídios. Que preocupação o senhor tem cada vez mais com essas questões da segurança e que outros detalhes do seu plano de governo o senhor poderia relatar aqui para os nossos telespectadores? Olha, não tenho dúvida, Helder, que a principal dor do povo parnaibano e também lá em Teresina, a minha terra natal, é a questão da segurança pública. E eu me solidarizo com todas as vítimas, todas as famílias que tiveram vítimas de roubo, de furto, até mesmo de homicídios. O Piauí não convivia antes com as facções criminosas. Essa é a novidade que gera tanta insegurança para os piauienses. Portanto, nós temos que ser muito duros, muito firmes. Eu vou comandar pessoalmente essa agenda da segurança pública, chegando ao governo do estado, se Deus quiser, com a agenda diária, com o alto comando das forças de segurança. Não apenas aumentando o efetivo das polícias, que sem dúvida é deficitário nesse momento. Temos uma proposta concreta de contratar 1.000 novos homens, pelo menos, homens e mulheres, para entrar nas polícias todos os anos.
do nosso mandato. Isso vai fortalecer o efetivo, mas também investir na tecnologia. A polícia tem que estar sempre à frente em termos tecnológicos em relação à criminalidade. E também a integração entre as polícias e das polícias com o sistema judicial. E isso não pode ficar sem ter uma delegacia especializada no combate às facções. É um crime complexo. Precisaremos, sim, da força do governo federal, que tem que entrar nessa questão, porque o crime das facções, o crime organizado, ele ultrapassa as fronteiras de cada estado. Então precisa de um esforço coordenado que só o governo federal pode fazer. E por outro lado, como eu disse, oportunidade para os mais jovens. Senão a gente vai ficar enxugando gelo, vai ficar combatendo a criminalidade e todo o tempo novos jovens sendo atraídos pelas facções criminosas. Então o remédio de longo prazo se chama oportunidades para os mais jovens. Para estudar mais, por isso a escola de tempo integral, para o jovem ficar mais tempo na escola, aprendendo mais e tendo acesso também à cultura, a esporte, a lazer. E também a qualificação profissional, para o jovem ver na escola também uma oportunidade de conseguir emprego, de empreender, de ter a sua renda e viver com muito mais prosperidade. Então a gente vai criar os Centros de Promoção da Paz, aqui em Parnaíba também, para exatamente gerar mais oportunidades para a nossa juventude. Com tudo isso, a gente vai vencer sim as facções criminosas para que o nosso povo possa viver em paz. O senhor é bastante conhecedor do orçamento do Estado. O senhor vê viabilidade em todas essas propostas que o senhor disse, principalmente nessa questão da segurança pública, há viabilidade, há estudo plausível e factível para esses investimentos? Que compromissos o senhor realmente assume com essa posição que o senhor acabou de dizer? Olha, o grande diferencial, Helder, do nosso programa de governo é que ele é realista. Ele é feito por várias pessoas, mais de 900 pessoas, mas tem assinatura minha, que fui secretário por mais de 7 anos, exatamente da pasta das finanças, que cuida e realmente executa o orçamento do Estado. Então, tudo que está escrito, tudo que eu estou falando, tudo que está sendo colocado nas nossas redes sociais e na televisão, são propostas factíveis dentro de 4 anos. Então, não tem nada jogando para a plateia. São todas propostas pensadas e por quem entende de orçamento e sabe o que dá para fazer em 4 anos. Aqui não tem conversa mole. Aqui é de quem tem experiência exatamente na execução do orçamento público. Uma das grandes plataformas do governo aqui na nossa planície litorânea é o Hospital Regional de Seu Arco Verde. Não é? Apesar dos esforços e dos investimentos, principalmente agora nesse período da pandemia, é sempre um órgão que é muito requisitado pela população e que atende também não só o estado do Piauí, mas os vizinhos estados do Ceará e do Maranhão. O que é que o senhor pode se comprometer para o desenvolvimento, principalmente, da saúde pública aqui no nosso território? Olha, saúde pública é inegável o tanto que foi feito no hospital regional. Mas é claro que falta muita coisa. E por isso o nosso plano de governo é muito claro. Nós vamos apostar firmemente na descentralização dos serviços de alta complexidade para todos os territórios e, claro, aqui para a Grande Parnaíba. Então é verdade que chegou a neurocirurgia aqui em Parnaíba? É verdade. Passamos a ter 2 cursos de medicina e também residência médica aqui no Hospital Regional, o que ajuda a melhorar o atendimento no Hospital de Seu Arco Verde, é verdade. E tantas outras melhorias, número de leitos de UTI que aumentou, número de leitos clínicos, o aumento realmente do número de profissionais à disposição do povo de Parnaíba e região. Mas nós queremos mais. Nós queremos trazer a oncologia, o tratamento do câncer para Parnaíba. Nós queremos trazer cirurgias cardíacas para Parnaíba, para que cada vez menos seja necessário levar paciente de Parnaíba para Teresina. Parnaíba é uma grande cidade, é um grande polo, realmente tem essa necessidade de ter todos os serviços de alta complexidade aqui no Hospital de Seu Arco Verde.
Então esse é o nosso compromisso, de melhorar, de ampliar. Já existe o projeto e recurso em caixa para fazer a ampliação do Hospital de Seu Arco Verde, também a maternidade aqui do litoral, tudo isso para melhorar o atendimento de urgência e emergência, das consultas especializadas, dos exames, das cirurgias, até as mais complexas, como eu citei aqui, oncológicas, cardíacas, neurológicas, para que tudo possa ser feito em Parnaíba, sem demora, sem fila, com alta resolutividade. Recentemente nós assistimos e ainda perdura esse impasse sobre o cumprimento do piso salarial para a classe da enfermagem. Uma classe que foi tão aplaudida durante esse período da pandemia e que é essencial, a gente sabe disso. Qual é a sua posição? O senhor vê que o governo, para o ano de 2023, ele tem a capacidade também de executar esse piso salarial que foi estabelecido? Olha, sem dúvida, o piso dos profissionais da enfermagem, assim como o piso dos professores, é uma conquista da classe trabalhadora, desses profissionais tão importantes, que foram fundamentais, por exemplo, no tratamento contra a Covid-19. Então, é claro que somos favoráveis. Lamentavelmente, o governo federal colocou o teto de gastos, que diminuiu os recursos da saúde. Portanto, temos sim que eleger Lula presidente para acabar com o teto de gastos da forma como foi colocada, para não diminuir recursos para a saúde e garantir o recurso para pagar o piso dos profissionais da enfermagem. Então, saúde, temos que aumentar o orçamento. É o grande problema no Brasil, é o subfinanciamento, o baixo financiamento da saúde pública. Enquanto a educação conseguiu um novo Fundeb, e já tinha conseguido o Fundeb anteriormente, o SUS não conseguiu novas fontes de financiamento. Então, temos que valorizar os profissionais e temos que garantir as fontes de financiamento. Então, não tenha dúvida que o Estado do Piauí cumpre e cumprirá sempre os pisos que foram estabelecidos para todas as categorias, inclusive para os profissionais da enfermagem. Diante dessa polarização do governo federal com os estados, esse ano, já de 2022, a gente assistiu também essa dicotomia aí em relação aos salários dos professores. Aqui no estado do Piauí, nós atravessamos uma greve, né, que foi finalizada, mas que ficou um hiato. Que compromissos o senhor faz também com essa classe da educação, além das propostas pedagógicas de investimento em escolas, mas que compromisso o senhor estabelece no seu plano de governo também com essa classe dos profissionais da educação? Olha, primeiro dizer que eu sou professor por vocação desde os 14 anos e sei, mais do que muitos, a importância da valorização do magistério. E o nosso governo, que eu represento e que tive a honra de contribuir, é um governo que valoriza os professores e professoras. Foi o governo que implementou o piso nacional. Foi o governo que cumpriu todos os anos o pagamento desse piso. Hoje, nenhum professor ou professora ganha menos no estado do Piauí, que é o piso de R$ 3.870 aproximadamente para os professores 40 horas. Isso é suficiente? Claro que não. Queremos mais? Queremos. Tanto que o governo, esse ano, deu um aumento de 14% para todo mundo, inclusive para quem ganhava bem acima do piso. Então, foi um reajuste completo. O governo federal, qual foi o reajuste que deu? Zero. O governo federal deu 0% de aumento para os professores federais. O governo do Piauí deu 14% de aumento. Os professores queriam 33% de aumento. É legítima essa reivindicação, como foi legítima o direito de greve dos professores. Mas o Estado não pode comprometer o equilíbrio das suas contas. Então, nós sempre iremos valorizar o máximo que pudermos, desde que não comprometa o equilíbrio das contas. Porque uma grande conquista do nosso governo foi pagar todos os servidores dentro do mês, todos os meses. Antes, o salário atrasava até 5 meses antes de 2003. Então, o governo que valorizou o servidor público, instituindo o calendário de pagamento, fazendo os planos de cargos, carreiras e salários e dando reajuste todos os anos, foi o nosso governo, o governo de Wellington, o governo de Rafael, o governo do time do povo. Então, o nosso compromisso para todos os servidores da educação
de valorização contínua da remuneração, das condições de trabalho, da infraestrutura física e tecnológica, do apoio à especialização cada vez maior dos nossos professores e professoras. É um governo que valoriza a educação e que sabe que a educação é o passaporte, sim, para um futuro melhor para todos e todas. Candidato, nós temos alguns braços do governo, logicamente, aqui nesse nosso território, que são bastante importantes para a região. O senhor já falou rapidamente sobre as perspectivas de investimento e desenvolvimento para a ZPE aqui de Parnaíba, mas eu gostaria que o senhor avaliasse também e dissesse quais são os seus compromissos em relação a órgãos que são sempre muito avaliados pela população, DETRAN e a GESPISA, juntamente com o ZPE. Vamos lá. Com relação ao DETRAN, nós temos uma proposta ousada de transformar o Piauí no estado mais digital do Brasil. O que isso significa? Colocar todos os serviços que forem possíveis ser feitos pela internet, exatamente disponíveis ao cidadão e à cidadã na internet. Isso vai facilitar, melhorar a prestação do serviço, dar mais agilidade, do jeito que melhorou a junta comercial, do jeito que melhorou o Interp, do jeito que melhorou a Cefaz, nós vamos fazer também com o DETRAN e com todos os órgãos que precisam atender o cidadão para resolver alguma burocracia que a lei prevê. Com relação à GESPISA, aqui no litoral, eu tenho que destacar a adutora do litoral, que está sendo concluída esse ano, já foi feito Luiz Correia, Cajueiro da Praia, está agora aqui em Parnaíba, Ilha Grande, vai revolucionar o sistema de abastecimento de água de toda a região litorânea. Então, sem dúvida, isso vai melhorar o serviço de prestação de abastecimento de água. Agora, sem dúvida, tem um novo marco legal de saneamento. Então, do mesmo jeito que foi feito em Teresina, nós vamos expandir para todo o estado do Piauí para cumprir as metas estabelecidas no marco legal de saneamento de atingir 90% de esgotamento e 99% de abastecimento de água nos anos estabelecidos na lei federal. Isso, sem dúvida, vai revolucionar o sistema de abastecimento de água e de saneamento do litoral do Piauí. Por fim, ZPE. ZPE, como eu já disse aqui na TV Costa Norte, é um divisor de águas para o litoral do Piauí, para o Piauí. É a segunda ZPE do Brasil. Foi completada no ano passado, quando a gente pôde inaugurar aqui em Parnaíba. E agora o processo de instalação das indústrias. Pessoal, isso vai ser a maior geração de empregos da história de Parnaíba. E empregos altamente qualificados, da área industrial, voltado para a exportação. Então não tenham dúvida que ao longo do nosso mandato, todos os meses praticamente, todos os semestres, nós vamos vir aqui em Parnaíba entregar novas instalações de empresas privadas que vão vir para cá pelos incentivos que a ZPE tem. Então, isso tudo é geração de emprego e renda, é melhoria da qualidade de vida do povo da Grande Parnaíba. Candidato, se eleito, o senhor já pensou no perfil do seu secretariado? Olha, o perfil é o perfil do governador. Um governador que veio da área técnica e, obviamente, entendeu o movimento político e se transformou no governador do estado, se Deus quiser. Então tem que combinar as duas características. Técnico, bom gestor, mas que também saiba que ocupa um cargo político. Tem que saber dialogar com as forças políticas e, principalmente, com a sociedade. Então, isso vai ser exigido de todos os secretários e secretárias do nosso futuro governo, se Deus quiser e se o povo nos colocar lá. Com essa redução do ICMS, que o senhor já citou aqui também, o qual os estados foram compelidos a cumprir, né, essa legislação federal, o senhor se ressente, caso eleito, haja algum prejuízo para a execução do orçamento aqui no estado do Piauí em 2023? Olha, a governadora cumpriu a lei do ICMS. E fomos à Justiça, o governo do estado foi à Justiça e conseguiu no STF que a União pague a conta do prejuízo aos estados e municípios. Por quê? Porque a saúde, a educação e a segurança
não podem sofrer. Então, se o Congresso decidiu, junto com o governo federal, reduzir o imposto dos combustíveis, os governadores não se negaram, reduziram. Mas a União é que vai pagar essa conta. Porque a União não quis mexer na causa desse aumento do preço dos combustíveis. Tanto é que o diesel está mais caro que a gasolina, pela primeira vez na história. Porque o erro está na política de preços da Petrobras. Lula sendo eleito, a gasolina não vai ficar em 5 ou 6 reais, não. Vai ficar como era no tempo dele, abaixo de 3 reais. Porque na época o barril de petróleo era 140 dólares. Hoje está menos de 90. Na época dele, o imposto era mais de 30%. Hoje é 18%. Então, o que justifica o preço da gasolina ainda está acima de 5 reais? Não justifica. Então, Lula precisa ser eleito para também mexer nisso. E de quebra, Lula vai restabelecer o Pacto Federativo. A gasolina vai baixar e não vai reduzir dinheiro da saúde, da educação e da segurança, tão importantes para Parnaíba, para o Piauí e para o Brasil. O senhor começou a entrevista, né, dizendo que a primeira vez que o senhor concorre a um mandato eletivo, nessa oportunidade da campanha, que é um processo de escuta, sobretudo, que falas sensíveis o senhor tem ouvido da população que tem lhe tocado nesse processo? Olha, é verdade que o que eu sempre digo, não é a nossa capacidade técnica que irá nos transformar num grande governador, e sim a sensibilidade social de cuidar das pessoas, sobretudo dos que mais precisam. Então, o fato de eu ter caminhado por todo o Piauí, as 224 cidades, ainda como secretário, aumentou muito a minha sensibilidade social. E agora, durante a pré-campanha e durante a campanha, mais ainda. Porque somente estando ao lado do povo, cumprimentando a população, ouvindo a população, é que o nosso coração é tocado para poder botar a nossa cabeça para funcionar e resolver o problema que aflige o povo piauiense. Então eu ouvi muitas histórias de gente que voltou a passar fome. Veja que o Brasil tinha superado a fome em 2010. A fome voltou. Então começa por aí, por garantir comida na mesa. Outra questão, os jovens passaram a estudar mais em virtude das políticas que Lula implementou no país. Mas falta, às vezes, a oportunidade para trabalhar. Por isso, é algo que me toca muito. A geração de oportunidades para a juventude, para que eles possam cada vez mais viver do suor do seu rosto e constituírem sua família com muita prosperidade. É algo muito importante. Essa questão da violência, a chegada das facções criminosas, aqui no litoral, lá na Grande Teresina também, e em outros municípios polo, é algo que realmente nos toca muito e nos sensibiliza para atuarmos energicamente, pessoalmente, diariamente, para combater essas facções e livrar o nosso povo da insegurança e os nossos jovens das drogas e da violência. Então, tudo isso a gente só conseguiu obter porque estamos próximos do povo. A gente chama de time do povo, Helder, não é à toa. É porque a gente não acha que governar é lá no escritório gelado em Teresina. É visitando os municípios, é visitando as comunidades, é ouvindo o povo, ouvindo as lideranças, que a gente realmente ganha essa sensibilidade para, de fato, ser um grande governador. E se Deus quiser, com Lula presidente, com o Wellington no Senado, junto com Marcelo Castro, me ajudando, e além de vários parlamentares na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, a gente tem tudo. E é a nossa missão, é o nosso objetivo, fazer o melhor governo da história do Piauí, com a ajuda de todo esse time. Estou muito preparado e confiante que iremos cumprir essa missão, se Deus quiser. Candidato, o senhor utilizou bem seu tempo, ainda temos ainda uns 2 minutos. O senhor fica à vontade, portanto, para fazer as suas considerações finais e falar o que o seu coração também quiser falar para o povo. Olha, eu quero aqui aproveitar esses minutos finais para falar diretamente para você que mora em Parnaíba, mora na planície litorânea, e pedir um voto de confiança
para Rafael Fonteles, governador, com o número 13. O mesmo número do presidente Lula, 13. Para exatamente junto com Lula e com o Wellington e Marcelo no Senado, fazer muito mais pelo povo do litoral do Piauí. Me sinto realmente preparado, com a energia da juventude, mas também com a experiência de quem foi secretário por mais de 7 anos, conhece a fundo o orçamento do estado do Piauí e conhece o detalhamento de todos os municípios do Piauí. E também com a coragem e a determinação de resolver os problemas que o nosso povo tanto reivindica. Estou aqui preparado para, junto com Lula, garantir comida na mesa para quem precisa, garantir moradia para quem ainda não tem, garantir água, energia e internet para quem não tem e, sobretudo, garantir oportunidades de estudo e de trabalho para que cada vez mais as famílias possam viver do suor do seu rosto, com muita paz, com saúde e com alegria. Nós somos o time da paz, do amor, nada de violência, nada de ódio, como tem feito o time do outro lado, com muito desespero, um time que fomenta o ódio, a violência, o racismo, o preconceito, a agressão à população negra, a agressão às mulheres. Nós, pelo contrário, queremos governar, cuidar, melhor dizendo, de todos e todas, sem deixar ninguém para trás. Por isso, vote 13, Rafael governador, vote 13, Lula presidente, vote Wellington para o Senado com o número 131. Muito obrigado. Obrigado, candidato, portanto, pelo diálogo, essa oportunidade de entrevistá-lo aqui nessa reta final da campanha eleitoral. Como eu desejei a todos os outros candidatos também, eu gostaria de lhe desejar um bom trabalho e sucesso nessa jornada. Muito obrigado, que Deus possa abençoar as famílias de todos os piauienses. Obrigado, boa tarde.